Quando Deus interrompe sem avisar, o cuidado que só se entende. Depois não foi gradual, não houve preparação emocional, nem sinais claros de despedida. Tudo estava ali, funcionando por fora, mesmo que por dentro já existissem fissuras que você preferia não tocar. E então, sem negociação, sem aviso prévio, algo foi interrompido. A vida seguiu, mas aquele ponto específico simplesmente parou. O que antes ocupava espaço, tempo, pensamento e energia deixou de existir do jeito que você conhecia. E o impacto não veio apenas pela perda, mas pela sensação de ter sido arrancado de algo que, mesmo doendo, ainda parecia familiar. Quando Deus interrompe sem avisar, a primeira reação quase nunca é gratidão. É confusão. É a mente tentando reorganizar os fatos em busca de alguma lógica que alivie o peito. Você revisita conversas, decisões, escolhas, procurando o momento exato em que tudo poderia ter sido diferente. O coração cria versões alternativas da história, como se, ao reescrever mentalmente o passado, fosse possível recuperar o controle que foi perdido. Mas o controle não volta, e é aí que o desconforto se aprofunda. Existe uma dor específica quando algo termina sem a sua permissão. Não é apenas o fim em si, é a quebra da ilusão de que você tinha domínio sobre o tempo, sobre os processos, sobre os desfechos. A interrupção expõe o quanto você estava sustentando coisas com esforço próprio, com fé cansada, com orações repetidas mais por insistência do que por descanso. E admitir isso machuca, porque obriga você a reconhecer que estava sobrevivendo, não vivendo. A mente tenta proteger você do impacto completo da perda, criando justificativas. Talvez ainda desse para tentar mais uma vez. Talvez fosse só uma fase ruim. Talvez o problema estivesse na sua forma de lidar, não na situação em si. Essas narrativas internas funcionam como anestesia temporária. Elas aliviam por alguns instantes, mas não curam. Porque, no fundo, você sabia que algo já não respirava mais. Sabia que a paz tinha se afastado aos poucos. Sabia que permanecer exigia um tipo de força que drenava mais do que construía. O apego raramente se apresenta como prisão no início. Ele se disfarça de compromisso, de lealdade, de maturidade emocional. Você aprende a chamar resistência de virtude e a confundir esgotamento com perseverança. E assim, sem perceber, vai se moldando a ambientes que não acolhem, a relações que não respeitam, a rotinas que não geram vida. O corpo segue, mas a alma entra em estado de alerta constante. Nada desmorona de uma vez, tudo vai se desgastando em silêncio. Quando a interrupção acontece, ela quebra esse acordo silencioso que você fez consigo mesmo. Obriga você a encarar o fato de que estava ficando por medo, não por paz. Medo de perder o que já era conhecido. Medo de enfrentar o vazio que viria depois. Medo de errar ao soltar algo que, apesar de pesado, ainda oferecia uma falsa sensação de segurança. E o medo, quando confrontado, reage com dor. É nesse ponto que muitas pessoas interpretam a interrupção como punição. Como se Deus estivesse corrigindo algo errado, retirando algo por desaprovação ou castigo. Mas essa leitura nasce da dor, não da verdade. Porque o coração ferido tende a associar perda com rejeição. E quando não há explicações claras, o silêncio parece confirmar essa suspeita. O problema é que o silêncio nem sempre significa abandono. Às vezes, ele é apenas espaço sendo criado. Existe uma diferença profunda entre Deus se afastar e Deus retirar algo. Quando Deus se afasta, a ausência gera vazio sem direção. Quando Ele retira algo, mesmo que doa, existe um movimento implícito de preservação. Só que isso não é perceptível no momento da ruptura. Na hora, tudo o que você sente é a falta, a quebra da rotina, a identidade ficando instável. A pergunta surgindo quase automaticamente: quem eu sou agora sem isso? Essa pergunta assusta,
porque revela o quanto você havia se confundido com aquilo que foi interrompido. O lugar, a pessoa, o papel, o projeto, a fase, tudo isso tinha se misturado à sua identidade. E quando some, deixa uma lacuna que parece maior do que realmente é. A interrupção não tira apenas algo externo, ela desorganiza o interno. Força você a encarar partes de si que estavam sendo abafadas pelo movimento constante, pelo esforço contínuo de manter tudo funcionando. O coração, nesse estágio, ainda não está pronto para entender, ele só sente. E tentar apressar o entendimento só aumenta a frustração, porque algumas respostas não vêm no momento da perda. Elas amadurecem depois, quando o barulho diminui e o silêncio deixa de ser ameaça. Antes disso, tudo parece injusto. A sensação é de ter sido arrancado sem preparo, sem transição, sem cuidado. Mas essa percepção inicial não revela a história completa. Há interrupções que acontecem exatamente porque você não teria coragem de sair sozinho, porque se dependesse apenas da sua decisão, você suportaria o insuportável por tempo demais. Você normalizaria o peso, chamaria de fase, chamaria de prova, chamaria de processo, qualquer nome que aliviasse a responsabilidade de soltar. E Deus, conhecendo esse limite, age onde você não consegue agir. Isso não diminui a dor, não torna o impacto mais leve, mas muda a origem do movimento. A interrupção deixa de ser aleatória e passa a ser intencional. Não no sentido de causar sofrimento, mas de impedir que ele se torne definitivo. Porque existe um ponto em que permanecer começa a comprometer algo que não pode ser perdido, a sua vida por dentro. E quando esse limite é alcançado, a intervenção raramente vem de forma suave. A dor que você sente agora não é prova de que algo deu errado. Muitas vezes é sinal de que algo foi impedido de continuar errado por tempo demais. Mas essa compreensão não se instala de imediato. Ela encontra resistência. O coração ainda luta para manter alguma forma de controle. Ainda tenta negociar com o que já foi encerrado. Ainda olha para trás, buscando sentido no que ficou. Essa é a fase mais frágil do processo. Não porque você está fraco, mas porque está exposto. A interrupção removeu as estruturas que sustentavam sua rotina emocional. E agora, sem elas, tudo parece instável. O chão parece menos firme. O futuro parece indefinido. E o passado começa a parecer melhor do que realmente foi. Essa idealização é uma armadilha comum depois de rupturas. A memória seleciona os momentos suportáveis e apaga o desgaste constante que existia. Mas o fato de algo ter sido familiar não significa que era saudável. E o fato de doer agora não significa que permanecer seria menos doloroso. Existem dores que aparecem de uma vez e outras que se instalam aos poucos. A intervenção interrompe a dor lenta para evitar a destruição silenciosa. Só que no início, tudo o que você consegue ver é a perda repentina. Deus interrompe sem avisar, não porque ignora seus sentimentos, mas porque conhece até onde eles te levariam se não houvesse limite. Ele vê o que você normalizou, vê o que você chamou de rotina, vê o que você aceitou como preço e age antes que isso se torne identidade. Antes que você acredite que viver cansado, tenso e diminuído é o máximo que pode alcançar. Essa primeira parte da jornada não traz respostas claras. Ela apenas expõe o apego, expõe o medo, expõe a ilusão de controle. E isso é desconfortável, mas necessário, porque nada pode ser reconstruído enquanto ainda está sendo sustentado por negação. A interrupção quebra a negação, e embora doa, ela abre espaço para algo que ainda não pode ser visto, mas já começou a ser preparado. O silêncio que vem depois da interrupção costuma ser mais difícil do que a própria ruptura,
porque enquanto tudo ainda estava acontecendo, mesmo de forma pesada, havia movimento. Havia rotina, ruído, distração. Quando algo é interrompido, o barulho some de repente, e o que sobra é um espaço que você não sabe como ocupar. Esse espaço não vem com instruções. Ele apenas existe, e é nele que o coração começa a se ouvir de verdade, mesmo quando não quer. No silêncio, as perguntas ganham volume. Não perguntas espirituais elaboradas, mas questionamentos simples e inquietantes. O que eu fiz de errado? Onde foi que errei? Por que teve que ser assim? Essas perguntas não surgem porque você perdeu a fé, mas porque a fé foi deslocada de um lugar confortável. Quando Deus interrompe, Ele não apenas encerra algo externo, Ele desorganiza o mapa interno que você usava para se orientar. E enquanto um novo mapa não se forma, a sensação é de estar perdido. Esse estado de desorientação gera ansiedade. A mente tenta preencher o vazio rapidamente, buscando respostas, sinais, explicações imediatas. Só que nem todo vazio precisa ser preenchido de imediato. Alguns precisam ser respeitados, porque é nesse intervalo que Deus começa a tratar coisas que não seriam acessíveis, enquanto você ainda estava ocupado sustentando o que foi interrompido. O silêncio não é ausência de ação. Ele é ação em outra frequência. Existe uma tentação perigosa nesse momento. Tentar voltar. Não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente. Reviver conversas, idealizar cenários, romantizar o que acabou. O passado começa a parecer mais seguro do que o presente indefinido. Isso acontece porque o desconhecido assusta mais do que a dor conhecida. Mesmo quando algo machucava, havia previsibilidade. Agora, sem aquilo, tudo parece instável. E o coração prefere estabilidade com dor do que liberdade sem garantias. Mas essa preferência não nasce da sabedoria, ela nasce do medo. Medo de errar novamente, medo de confiar novamente, medo de se entregar novamente. A interrupção expôs a fragilidade que você vinha tentando administrar sozinho. E aceitar essa fragilidade dói, porque confronta a ideia de autossuficiência. Confronta a narrativa de que você consegue sustentar tudo se tentar um pouco mais. O silêncio também revela o cansaço acumulado. Um cansaço que não era físico, mas emocional e espiritual. Você começa a perceber que acordava pesado mesmo antes do fim. Que a permanência exigia um esforço constante de adaptação, de contenção, de justificativa. Coisas que antes fluíam naturalmente passaram a exigir energia demais. A oração já não era descanso, era tentativa. A fé já não era refúgio, era esforço. E isso não aconteceu de uma vez. Foi se instalando aos poucos até se tornar normal. Quando Deus interrompe, Ele expõe esse cansaço que você aprendeu a ignorar. Não para te acusar, mas para te livrar da ideia de que viver esgotado é sinal de maturidade espiritual. Não é. Existe uma diferença profunda entre perseverar e se arrastar, entre fidelidade e apego, entre confiar e tentar controlar o tempo de Deus com as próprias mãos. O silêncio depois da interrupção começa a separar essas coisas. Nesse espaço, Deus começa a reposicionar o significado do que aconteceu. Não com frases prontas, nem com respostas rápidas, mas com percepções sutis. Pequenos detalhes começam a emergir. Situações que antes pareciam normais, agora são vistas com mais clareza. Palavras que machucavam, atitudes que drenavam, ambientes que oprimiam. Coisas que você sentia, mas não nomeava, agora ficam evidentes. A interrupção cria distância suficiente para que você veja o que de perto parecia aceitável. Essa percepção não vem acompanhada de alegria imediata. Muitas vezes vem com um misto de tristeza e alívio. Tristeza por reconhecer o quanto você permaneceu além do tempo saudável.
alívio por perceber que não estava exagerando, que sua sensibilidade não estava errada, que o desconforto tinha fundamento. Esse reconhecimento é importante, porque devolve dignidade ao que você sentia. Mostra que a dor não nasceu do fim, mas da permanência prolongada em algo que já não sustentava a vida. O silêncio também confronta o apego ao controle. Enquanto tudo estava em andamento, você ainda tinha a ilusão de que poderia ajustar, consertar, insistir. Agora, sem aquilo, fica claro que nem tudo está sob sua gestão. E isso é difícil de aceitar. Porque o controle dá a sensação de segurança. Mesmo quando falso, ele acalma temporariamente. A interrupção remove essa falsa segurança e convida você a confiar em algo que não pode ser previsto com antecedência. Confiar sem mapa incomoda, porque expõe a vulnerabilidade. Mostra que você não consegue ver o caminho inteiro, só o próximo passo, e às vezes nem isso. Deus raramente revela tudo de uma vez, porque se revelasse, você tentaria assumir o comando novamente. Tentaria planejar, calcular, antecipar. O silêncio preserva a dependência. Ensina a caminhar um dia de cada vez, não por falta de capacidade, mas por necessidade espiritual. Nesse estágio, muitas pessoas interpretam o desconforto como sinal de que algo está errado. Pensam que, se fosse de Deus, não doeria tanto, mas essa ideia ignora uma realidade fundamental. O crescimento quase sempre exige deslocamento, e deslocamento raramente é confortável. O que dói não é o cuidado de Deus, é a desconstrução do que você usava como base. É a perda de referências antigas. É a transição entre o que foi e o que ainda não se revelou. Deus não trabalha apenas adicionando coisas novas. Muitas vezes ele trabalha removendo o que ocupa espaço demais. Não porque aquilo era ruim em essência, mas porque já não era suficiente para o que ele estava formando em você. A interrupção cria espaço interno, espaço para respirar sem medo, espaço para sentir sem culpa, espaço para lembrar quem você era antes de se diminuir para caber onde já não havia lugar. O silêncio começa a se transformar em abrigo quando você para de lutar contra ele, quando aceita que não precisa entender tudo agora, que não precisa explicar o fim para seguir em frente, que não precisa justificar a dor para permitir que ela exista. Nesse momento, algo muda. A ansiedade diminui um pouco. Não porque tudo está resolvido, mas porque o coração para de gastar energia tentando reverter o irreversível. É nesse ponto que a interrupção começa a revelar seu cuidado. Não como resposta intelectual, mas como sensação. Uma leveza estranha aparece em meio à dor. Um alívio que não apaga a saudade, mas diminui o peso. A percepção de que permanecer teria custado mais do que sair, de que continuar ali exigiria apagar partes importantes de quem você é. Essa percepção não elimina o luto, mas dá sentido a ele. O silêncio, então, deixa de ser ameaça e começa a ser preparação. Não preparação para algo específico que você já conhece, mas para uma forma diferente de caminhar. Uma forma menos baseada em controle e mais em confiança. Menos em resistência e mais em obediência. A interrupção não te deixou parado. Ela apenas desacelerou o movimento externo para que algo essencial pudesse ser ajustado por dentro. Ainda não há clareza total. Ainda existem dias de dúvida. Ainda existem momentos em que o passado tenta puxar você de volta. Mas algo já mudou. O coração começa a reconhecer que o fim não foi aleatório, que não foi descuido, que não foi rejeição, foi cuidado, mesmo que ainda incompreendido. E essa consciência inicial prepara o terreno para a próxima etapa do processo, onde a interrupção deixa de ser apenas perda e começa a ser entendida como realinhamento. Aos poucos, a interrupção deixa de ser apenas um evento isolado
e começa a se revelar como parte de um padrão maior. Não um padrão caótico, mas um movimento recorrente na forma como Deus conduz processos de crescimento. Existe um momento em que permanecer deixa de ser virtude e passa a ser risco. E quando esse limite é alcançado, a intervenção não vem para confundir, mas para preservar o que ainda pode ser salvo. Esse é o ponto em que a narrativa interna começa a mudar. A pergunta deixa de ser: por que isso aconteceu comigo? E passa a ser: o que isso estava me impedindo de enxergar? Essa mudança não acontece de forma brusca. Ela amadurece, vem acompanhada de resistência, porque exige admitir que você estava ficando além do tempo permitido. Não por rebeldia, mas por apego. Apego ao que era familiar, ao que um dia funcionou, ao que fez sentido em outra fase. O coração humano tem dificuldade de aceitar encerramentos que não foram decididos por ele. Existe uma necessidade quase instintiva de controlar inícios e finais, como se isso garantisse segurança emocional. Mas controle excessivo sempre cobra um preço alto. Ele começa parecendo cuidado e termina parecendo prisão. Quando Deus intervém, ele rompe essa prisão silenciosa, antes que ela se torne identidade. Na Escritura, esse padrão aparece de forma recorrente. Não como exceção, mas como método. Deus raramente expande, mantendo tudo intacto. Quando ele quer levar alguém para um novo nível de maturidade, quase sempre remove estruturas antigas. Não porque elas eram ruins, mas porque já cumpriram o papel que tinham. Permanecer nelas impediria o avanço. A ruptura, então, deixa de ser vista como falha e passa a ser entendida como deslocamento. Deus não destrói sem propósito. Ele move. E mover dói porque exige sair de zonas que ofereciam previsibilidade, mesmo que drenassem vida. A previsibilidade cria uma falsa sensação de segurança. O desconhecido, por outro lado, expõe a necessidade de confiança. E confiança é algo que só se aprende quando o controle já não é opção. É nesse estágio que a tensão atinge seu ponto mais alto, porque o coração está dividido entre duas forças opostas. De um lado, o desejo de voltar para o que era conhecido. Do outro, a percepção crescente de que voltar significaria retroceder espiritualmente. Essa tensão não é confortável. Ela expõe conflitos internos que estavam sendo abafados pela rotina. Mostra que o problema nunca foi apenas externo. Havia algo sendo tratado por dentro. Deus intervém quando permanecer começa a comprometer aquilo que Ele plantou em você. Quando a permanência começa a corroer a sensibilidade espiritual, a alegria genuína, a identidade construída com cuidado ao longo do tempo. Ele não espera que você se destrua para então agir. Ele age antes, mesmo que isso signifique lidar com a sua dor agora para evitar uma perda maior depois. A intervenção divina raramente combina com conforto imediato. Ela costuma chegar no momento exato em que você já normalizou o peso, quando o cansaço virou rotina, quando o desconforto já não causa reação. Esse é o ponto mais perigoso, porque indica adaptação àquilo que machuca. E Deus não permite que seus filhos apaguem a própria sensibilidade só para continuar funcionando em ambientes que não produzem vida. Por isso, algumas mudanças chegam como perda. Portas se fecham sem diálogo. Pessoas se afastam sem explicação. Estruturas caem mesmo quando você estava tentando consertar. Aos olhos humanos, parece caos. Aos olhos do céu, é realinhamento. O que foi interrompido estava impedindo algo maior de nascer. Não porque fosse mal em essência, mas porque ocupava espaço demais no coração. Nesse ponto, a identidade começa a ser confrontada. Você percebe o quanto havia se definido por aquilo que foi encerrado, o papel que exercia, o lugar que ocupava, a função que desempenhava. Quando isso some, surge uma pergunta desconfortável.
Quem eu sou sem isso? Essa pergunta não é castigo, é convite. Convite para reconstruir a identidade a partir de algo mais profundo e menos circunstancial. A ruptura revela o quanto você havia condicionado seu valor à permanência. Como se sair significasse fracasso. Como se perder significasse incapacidade. Mas Deus não mede maturidade pela capacidade de suportar tudo. Ele mede pela disposição de obedecer, mesmo quando não entende tudo. Permanecer não é sempre sinal de fé. Às vezes é apenas medo de enfrentar o novo. O novo assusta porque não pode ser controlado. Ele não vem com garantias visíveis, não oferece mapas completos, apenas o próximo passo, e isso incomoda quem aprendeu a se sentir seguro antecipando cenários. A intervenção divina desmonta essa estratégia. Ela força você a confiar dia após dia, não em planos, mas em presença. Existe um padrão claro quando Deus quer expandir. Ele primeiro rompe, não por prazer na dor, mas por compromisso com o crescimento. Antes da expansão, vem a dispersão. Antes do novo, vem o deslocamento. Antes do descanso, vem a travessia. E nenhuma dessas etapas acontece sem desconforto, porque todas exigem deixar algo para trás. A ruptura também revela algo importante. Você não foi abandonado no processo. Mesmo quando tudo pareceu desmoronar, havia condução. Mesmo quando a dor foi intensa, havia cuidado. O fato de você não ter escolhido o fim não significa que ele foi aleatório. Significa apenas que a decisão precisou vir de fora, porque por dentro você ainda não conseguiria soltar. Essa percepção muda tudo. A interrupção deixa de ser vista como algo que aconteceu contra você e passa a ser entendida como algo que aconteceu por você. Não no sentido de eliminar a dor, mas de dar a ela um propósito. A dor deixa de ser sinal de erro e passa a ser sinal de transição. Algo está sendo encerrado para que algo maior possa ser alinhado. Nesse estágio, o coração começa a aceitar que o fim não definiu quem você é. Ele redefiniu para onde você vai. A sensação de estar perdido começa a diminuir quando você entende que não foi descartado, mas redirecionado. O caminho ainda não está claro, mas a direção começa a se formar. E isso traz um tipo diferente de descanso. Não o descanso de quem chegou, mas o descanso de quem confia. A tensão não desaparece completamente. Ainda existem momentos de dúvida. Ainda existem dias em que o passado tenta puxar você de volta. Mas algo essencial já foi estabelecido. Você começa a perceber que a permanência teria custado mais caro do que a saída. Que insistir teria exigido sacrificar partes importantes da sua identidade. E que a intervenção, por mais dura que tenha sido, preservou aquilo que ainda podia florescer. Esse entendimento prepara o coração para a etapa final. A etapa em que a interrupção não é mais vista apenas como livramento, mas como alinhamento. Onde o foco deixa de ser o que foi perdido e passa a ser o que está sendo construído. Onde a dor começa a conviver com a esperança, não como negação, mas como maturidade, porque só quem atravessou a ruptura com honestidade consegue reconhecer o cuidado que existia por trás dela. Chega um momento em que o coração para de resistir ao que já aconteceu e começa, ainda com cautela, a se reposicionar. Não porque a dor acabou, mas porque lutar contra o fim se torna mais cansativo do que aceitá-lo. Esse momento não é marcado por clareza total, nem por alegria repentina. Ele é marcado por rendição. Uma rendição silenciosa, sem discursos elaborados, sem certezas absolutas. Apenas a decisão interna de parar de bater na porta que já foi fechada. A aceitação não apaga o luto. Ela apenas muda a forma como você convive com ele. O passado continua existindo, mas deixa de governar o presente. As lembranças ainda surgem, mas já não exigem retorno. A saudade encontra seu lugar sem se transformar em prisão.
E isso é sinal de maturidade espiritual, não de frieza emocional. É o coração aprendendo a honrar o que foi sem tentar reviver o que não pode mais sustentar a vida. Nesse ponto, algo profundo começa a acontecer por dentro. A identidade, que antes estava misturada com o que foi interrompido, começa a se reorganizar. Você percebe que não perdeu quem você é. Perdeu apenas o cenário onde essa versão sua estava inserida. E essa percepção é libertadora, porque mostra que o valor nunca esteve no lugar, na pessoa ou na fase, mas em quem você se tornou ao longo do caminho. O cuidado de Deus começa a ser reconhecido não como explicação lógica, mas como presença constante. Uma presença que não apressa o processo interno, não cobra superação imediata, não exige que você esteja forte o tempo todo. Ele respeita o tempo do coração, respeita o ritmo da cura, respeita as pausas necessárias depois de uma ruptura profunda. Porque ele sabe que alguns encerramentos precisam de silêncio para cicatrizar. A oração, então, deixa de ser pedido por respostas e se transforma em entrega. Não uma entrega heróica, mas honesta. Uma entrega que admite o cansaço, a confusão, a saudade, o medo do novo. Deus não se ofende com essa honestidade. Pelo contrário, é nesse lugar de verdade que o descanso começa a se instalar, pouco a pouco. Não como anestesia, mas como segurança. O descanso não vem porque tudo foi resolvido, mas porque o coração para de disputar com o que Deus já decidiu. Ele entende que insistir não traria vida, que permanecer não seria fidelidade, que soltar, apesar de doloroso, foi necessário. Esse entendimento não chega como revelação dramática. Ele se acomoda com calma, como uma certeza silenciosa que sustenta os dias mais difíceis. A intervenção, que antes parecia dura, agora começa a ser vista como preservação. Não porque você passou a gostar do que aconteceu, mas porque percebe o que poderia ter acontecido se nada tivesse sido interrompido. Você começa a enxergar as perdas que foram evitadas, as feridas que não se aprofundaram, a identidade que não foi completamente apagada. Deus lidou com o seu choro agora para poupar a sua destruição depois. Esse reconhecimento não elimina a dor, mas a redimensiona. A dor deixa de ser sinal de fracasso e passa a ser parte do amadurecimento. Você entende que não falhou por não aguentar mais, não foi fraco por não permanecer, não errou por perder algo que não escolheu perder. Você foi cuidado, mesmo sem aviso, mesmo sem preparo emocional, mesmo sem explicações detalhadas. O futuro, que antes parecia vazio, começa a ser visto como espaço em construção. Não um espaço caótico, mas um terreno sendo preparado. Você ainda não enxerga tudo o que virá, mas percebe que não está caminhando sozinho. A dependência de Deus deixa de ser conceito e passa a ser prática diária. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, sem pressa de entender tudo. O fim, então, perde o peso de sentença definitiva e assume o lugar de vírgula. Uma pausa necessária para que a história continue sem que você precise se quebrar para sustentá-la. O ciclo se encerrou no céu antes de terminar na terra. E quando Deus fecha algo, Ele não faz isso para diminuir. Ele faz para alinhar, para reposicionar, para preservar aquilo que ainda carrega propósito. Existe um descanso profundo em aceitar isso. Um descanso que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus continua conduzindo, mesmo quando o caminho muda, mesmo quando o plano original é interrompido, mesmo quando o entendimento demora. A fidelidade dele não se mede pela ausência de rupturas, mas pela forma como ele sustenta você através delas. Você não foi deixado para trás, foi conduzido para fora. O que terminou não levou embora o seu valor, nem apagou quem você é em Deus. Aquilo fazia parte de um tempo, não de um destino. O céu não erra ciclos,
não se confunde com emoções passageiras, não fecha portas por impulso. Quando algo sai da sua vida dessa forma, existe propósito, mesmo que ainda doa. O vazio que ficou não é sinal de perda de direção, é espaço sendo aberto. Deus não encerra capítulos para punir, mas para alinhar. E mesmo quando o entendimento não vem de imediato, a presença dele continua operando em silêncio. Nem tudo parece bem agora, mas tudo está sendo usado. O fim não foi o ponto final da sua história. Foi uma pausa necessária para que você continue inteiro. Se hoje o seu coração reconhece que Deus te tirou de um lugar que você não teria coragem de sair sozinho, permita-se descansar nisso. Não para esquecer o que doeu, mas para confiar no cuidado que te alcançou mesmo sem aviso. O que acabou não define quem você é. Define apenas que você está pronto para seguir sem precisar se perder para permanecer. O cuidado de Deus nem sempre chega do jeito que você esperava. Às vezes, ele vem como interrupção. Mas quando vem, mesmo doendo, é porque continuar custaria mais do que sair. E o amor de Deus nunca exige que você se destrua para provar fidelidade. Ele preserva, ele conduz, ele cuida, mesmo quando só será possível entender isso depois.